A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje, quando eu dobrei meus joelhos para orar, eu tinha preparado outra mensagem para passar, mas o Senhor me trouxe em oração o que quero compartilhar com vocês agora. Com certeza, Deus tem algo para falar com você que parou para ouvir essa mensagem. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim, e eu creio que deve ser muito importante porque foi o Senhor que revelou ela nesse momento, para esse dia, para essa hora. Então, eu não conheço o coração de nenhum de vocês, conheço o meu coração, conheço as falhas humanas, porque eu mesmo já falhei tantas vezes diante do Senhor. Mas o Senhor é aquele que não olha nossas fraquezas e vem ao nosso encontro. O processo do falar do Senhor no nosso coração é repetir quantas vezes forem necessárias para nos trazer um auxílio, um ensinamento para nos dar a vitória com Ele, né? Nós temos vitórias com Ele. Então, vamos ouvir a palavra do Senhor, amém? No livro de Êxodo, no capítulo 20, está escrito assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem os teus filhos, nem a tua filha, nem os teus servos, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe para que o prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém, meu amado? Essa é a palavra que o Senhor trouxe quando eu estava em oração. Então vamos obedecer a Deus, que com certeza Deus tem algo para falar. Essa verdade, né, que esses versículos nos ensinam, né, do versículo 1 até o versículo 17 desse capítulo 20, nós vemos aí 10 palavras, 10 mandamentos, 10 orientações divinas para que tudo que nós fizermos nessa terra, nós irmos bem. Então, são a lei absoluta de Deus.
Jesus disse: eu não vim para abrogar a lei, eu não vim para desfazer a lei, eu vim cumpri-las. Então o Senhor, ele não desfez essas leis. Ao contrário, o Senhor, ele nos ajudou, né, a entendê-las, os princípios, a entender que o que envolve, né, todos os princípios que envolvem tudo e que traz margem para nós cairmos em desgraça, vamos assim dizer, em situações de sofrimento, em situações que nós não sabemos como sair, se não buscarmos misericórdia, perdão a Deus e pedir uma restauração. Então Jesus, ele confirma a sua aplicação lá em Mateus, Mateus no capítulo 5, vamos ler aqui. No Mateus capítulo 5, Jesus, ele fala sobre o cumprimento dessas leis e o cumprimento daquilo que os profetas, aqueles que falaram por Deus na terra e aqueles que ainda falam por Deus na terra, para que eles ouvissem, entendessem, compreendessem que era necessário seguir um caminho de temor e obediência, para que nós sejamos resgatados dos sofrimentos e possamos voltar a ter uma plena comunhão, liberdade e alegria, plenitude na presença do Senhor. Então, quando ele fala sobre o cumprimento dessas leis, ele volta nos seus últimos ensinamentos a falar sobre esse assunto. Então Jesus disse assim: eu, porém, capítulo 5, a partir do versículo 22, nós vamos ler uma porção. Ele diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será o teu réu de juízo. Será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se percam dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher que lhe dê carta de desquite, também foi dito: qualquer que deixar sua mulher que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outrossim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirá teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus, e nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei.
nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Amém, meus amados? Então, nós vimos em Mateus que Jesus, ele reiterou essas 10 palavras, essas 10 orientações, esses 10 mandamentos que Deus deixou para que o seu povo, a sua nação seguisse. Então, Deus proclama através dessa palavra um triunfo para o seu povo. Se eles cumprirem os 10 mandamentos, Deus daria a eles triunfo, vitória sobre os seus inimigos. Então, o Senhor disse que Ele era o Senhor, o Deus deles. Estava dando essa orientação para que tudo fosse bem e para que eles fossem vitoriosos na terra que Deus daria a eles, para eles caminhar, andar. Então, o Senhor ali, ele se identificou uma aliança com eles, ligado a eles por essa aliança, por esses 10 mandamentos. Eles seriam povos diferentes de todas as demais nações e que o Senhor os conduziria, certo? E produziria na vida deles milagres, prodígios, e traria a eles força e poder que as outras nações não poderiam derrubá-los. Então, meu amado, o caráter de Deus exige lealdade. Todas as vezes que nós quebramos essa aliança de sermos leais, sermos fiéis, veja que a aliança de Deus para conosco. Ele fez um concerto, ele fez ali uma proposta. Ele disse ao povo: eu sou o Senhor, o teu Deus, e eu tirei vocês da terra do Egito com grandes prodígios e maravilhas. Abri o mar vermelho para que vocês passassem quando não tinha mais solução e que a morte era iminente, porque o exército de Faraó os perseguia para destruir e matar. Então Deus trouxe ali essa aliança: eu sou o Senhor, o teu Deus. Vocês já viram que eu tenho poder, tenho autoridade sobre todas as coisas, e eu posso trazer vitória para vocês em todos os caminhos em que vocês andarem, mas vocês precisam cumprir esses mandamentos que eu vos dou. Então o Senhor ali, ele trouxe os mandamentos para que o povo dele, a nação dele, fosse fiel, fosse leal, certo? Então o Senhor, ele não deu margem para nós decidirmos, ele não deu margem para nós escolhermos. Então, nós temos que ter sabedoria para caminhar nessa terra, nesse mundo, para nós termos a bênção e a promessa do Senhor sobre nós. Quando Deus fala, veja bem que ele visita, milhares de geração depois de nós, quando nós andarmos em obediência, quando nós andamos em obediência, ele faz promessa não somente a nós, mas às nossas gerações futuras, de estar com nossos filhos, de estar com nossa casa, de estar com nossa família. Então, meus amados, nós temos que acreditar que o Senhor, quando ele entra na nossa vida, quando nós temos o encontro e nós decidimos obedecê-lo, nós decidimos reconhecê-lo como Senhor e nós o aceitamos que ele seja o nosso Salvador, nós devemos andar segundo as suas orientações, segundo aquilo que ele nos ensina.
e nós devemos praticar com zelo, procurar com zelo, fazer aquilo segundo o caráter de Deus, a moral de Deus, e não segundo o que o mundo nos fala hoje para nós vivermos. Porque o mundo, amados, ele diz que hoje em dia não é mais assim. Mas não é bem assim o que Deus disse, porque hoje vocês podem fazer assim. Não, porque a palavra de Deus foi homens que escreveram e nós não precisamos guardar as orientações, os mandamentos, nem sequer precisamos ler, meditar, estudar para aprender. Amados, esse é o grande engano de Satanás para a nossa geração, que está gerando, incredulidade no coração e trazendo contaminação até mesmo no coração daqueles que estão dentro da casa do Senhor. Então, amados, nós devemos meditar regularmente sobre os 10 mandamentos para nós aprendermos com orações, pedindo ao Espírito Santo nos ajudar, para nós aprendermos cada vez mais a natureza moral, a natureza do caráter de Deus, certo? Porque Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é perfeito, Ele é verdadeiro, e nós precisamos, amados, estar instruídos naquilo que Ele nos ensinou a fazer. Veja, eu trouxe aqui algumas coisas, porque foi tão rápido a revelação que Deus me trouxe, tão assim, no momento que eu escrevi algumas coisas para nós podermos trazer. Deus chama-nos, a uma sabedoria através das suas orientações. E por que Ele chama nós a escolhermos a sabedoria, a escolhermos a compreender e entender o porquê de todas as coisas? Nem um jota, nem um tio, nem um ponto, nem uma vírgula é sem propósito dentro daquilo que foi deixado escrito para nós. Então, a sabedoria, mas é para nós buscarmos o conhecimento de Deus e sabermos como aplicar essas verdades, essas orientações na nossa vida prática e diária de hoje. Veja que quando Deus entra na nossa vida, cada um de nós não tem, a Bíblia diz que não tem ninguém que não andou no pecado, que todos pecaram e todos estavam destituídos da luz. Quando Jesus veio ao mundo, Ele veio como luz para nos resgatar desse mundo de trevas e nos trazer uma libertação, trazer nós livres para fora dessa escravidão e nos fazer nós habitarmos na sua presença. Então, o livro de Êxodo, ele nos oferece princípios que nos ensinam a viver dessa maneira. Jesus, ele veio para nos orientar, nos trazer ensinamentos, e ele não desfez a necessidade de nós buscarmos os princípios que Deus deixou para nós. Então, ele trouxe também como viver uma vida prática, como a igreja deve viver de forma prática, e de maneira sábia na presença de Deus. Então, meditando sobre o assunto, eu lembrei de uma passagem que está em Isaías, no capítulo 48, 17, diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Quem é o nosso Redentor? Quem é o Santo de Israel que foi profetizado
por Isaías. Jesus disse para nós atentarmos para os princípios, porque ele não veio abrogar nem as leis, nem os mandamentos, as 10 palavras que Deus nos deu, nem os profetas, aquilo que os profetas anunciaram. Isaías foi um grande profeta diante do Senhor. E ele disse: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Quer dizer que ele estava repassando ali algo que Deus tinha ordenado ele falar para o povo. Então disse assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina. Deus que te ensina o que é útil e que te guia, que te dá a direção. Guiar e ensinar são 2 coisas que devem andar juntos, né? O que adianta nós aprendermos e direcionar a nossa vida contrário àquilo que nós aprendemos? Então nós precisamos, com sabedoria, viver e agradar a Deus andando dentro daqueles princípios que o Senhor nos exorta, nos ensina, no caminho que nós devemos andar. Então, essa passagem diz para nós que o Espírito Santo nos treina e nos treinará durante toda a nossa caminhada com Deus. Então, nós devemos buscar o Espírito Santo para praticar a sabedoria e nós receber ela como uma disciplina, uma boa disciplina. Como os mandamentos do Senhor é como um aprendizado que deve ser guardado nas tábuas de carne do nosso coração. Deve estar bem no nosso interior, no mais profundo, escondido no nosso coração, porque é isso que nos levará a uma plenitude de vida com o Senhor. Muitas vezes eu vejo irmãos e até mesmo em alguns momentos da vida a gente para e fala assim, mas eu me sinto tão longe dessa plenitude que Jesus prometeu a nos dar. Mas, amados, essa plenitude ela vem pela porta do ensino e da obediência a viver e andar no caminho. Nós não podemos receber plenitude quando nós andamos contrariamente aos ensinos do Senhor. Então, uma maior ênfase dos ensinos que o Senhor deu está lá justamente em Mateus 5, que nós lemos para vocês aqui também. Os ensinamentos de Jesus como nós construirmos, edificarmos e manter nossos relacionamentos com o nosso próximo, nessa vida em que Deus nos dá para viver, de uma maneira que nós andamos de uma forma correta com Deus, amando Ele acima de todas as coisas. Nós vamos escolher obedecer, nós vamos escolher a sabedoria e através dela nós andaremos vivendo na prática com o nosso semelhante aquilo que o Senhor ordenou que nós andássemos. Então, Jesus ele não encarou naquele momento que estava ensinando para os discípulos que os relacionamentos humanos não são importantes. Ao contrário, para nós nos relacionarmos, nós devemos encarar as pessoas como importantes diante dos olhos do Senhor. Não encararmos o nosso próximo como se eles fossem sem importância, como se eles não tivessem valor, como se eles não carregassem em si mesmo a essência com que a vida que Deus nos deu estivesse nele também, na pessoa dele também. Então, amados, essa palavra
ela trouxe tantas coisas assim no meu sentimento na hora que Deus me revelou para falar para você que parou para ouvir essa mensagem. E no meu coração veio a necessidade de nós buscarmos o conhecimento de Deus, e colocar nessa busca a nossa maior prioridade. A maior prioridade. Mas essa busca do conhecimento de Deus não pode substituir também a nossa, ou diminuir a nossa vida prática com o nosso semelhante. Então tem pessoas que buscam conhecer Deus, mas se esquece de ter esse relacionamento com o seu próximo, o seu semelhante, como Jesus ensinou. É tão importante quanto andar com Deus, conhecer a Deus, é andar com Ele, relacionando a nossa vida com o nosso próximo. Isso quer dizer que a nossa interação com Deus deve produzir dentro de nós, deve trazer para dentro de nós as qualidades do caráter de Jesus, o caráter fundamental que ele trouxe para nós amarmos o nosso semelhante, né? E porque se nós amarmos Deus, nós vamos amar os seus mandamentos. Jesus disse: aquele que me ama é aquele que guarda os mandamentos. E se nós não guardamos os mandamentos, aonde nós caímos ou erramos é porque nós não amamos a Deus o suficiente para guardarmos. Então Deus, ele nos ensina que esses fundamentos são preciosos e são eles que sustentam os nossos relacionamentos com o nosso próximo por amor a Ele. Então, praticar a reconciliação com aqueles que nós ofendemos, com aqueles que nós magoamos ou aqueles que nós pecamos, é um mandamento do Senhor também, é uma exigência que Deus faz para nós restaurarmos uma aliança quebrada. Então, nós precisamos buscar reconciliar com Deus instantaneamente, liberando perdão, dando perdão, compreendendo no nosso coração que o conflito que nós temos com as pessoas, eles causam um dano bem maior para nossas vidas quando nós não tratamos com eles, não resolvemos eles de prontidão. Então hoje eu creio que o Senhor, Ele quer falar sobre essa questão de nós avaliarmos se andamos na plenitude das suas orientações, se os mandamentos do Senhor são de fato reais na nossa vida prática e diária. Então vamos meditar, amados, nos mandamentos que o Senhor deu para nós, e nenhum deles é sem importância diante do Senhor, e nem o ser humano também é sem importância diante do Senhor. Então, eu quero orar por você, para que você medite nessa palavra, e vou também buscar a Deus pela minha própria alma, porque eu sei, meu amado, que o Senhor, quando Ele traz uma palavra, essa espada, que é a palavra de Deus, ela tem dois fios, né? Ela fala tanto conosco, primeiramente, para nós que estamos anunciando o Evangelho, ou fazendo a vontade dEle. Então eu rogo a Deus que Ele entre na minha vida e entre na sua vida também, para nos trazer restauração, reconciliação, perdão, e nós entendermos que apenas obedecendo aos mandamentos do Senhor é que estamos verdadeiramente reconciliados com Deus. Então eu quero lembrar dos conselhos de Paulo, né? Que nós podemos buscar todos os dons, mas que o melhor deles é o dom do amor. Então,
E logo em seguida ele fala para nós seguirmos esse amor. Seguirmos esse amor maior que foi trazido para nós através da pessoa de Jesus no cumprimento da lei por nós. Ele cumpriu a lei por nós, para ser o nosso Redentor, para ser o nosso Salvador. E hoje o Senhor, ele fala, procurai seguir o amor, seguir a Jesus, seguir o que ele ensinou, seguir e praticar as tuas palavras. E depois pratique, né? Procure com zelo um dom espiritual bem maior, né? E principal, que é o de profetizar. Que só podemos falar por Deus. Profetizar é falar por Deus. Só podemos falar por Deus quando nós temos consciência dos nossos próprios erros e podemos buscar perdão, restauração, reconciliação através de Jesus Cristo, pelo sangue que ele derramou na cruz. E então depois nós avançarmos. Amém, amado? Vamos entregar no altar do Senhor tudo aquilo que nós precisamos entregar e só depois oferecer as nossas ofertas diante do Senhor. Amém? Então Jesus, ele fez uma oração tremenda porque ele sabia da nossa natureza e o quanto que nós precisaríamos ser treinados e ensinados a andar na unidade com Ele mesmo e com o Pai, pela sua palavra. Ninguém anda em unidade fora da palavra. Então nós precisamos trazer unidade entre nós. Não é pela placa, não é pelos costumes, não é pelas tradições que os homens nos ensinam, mas é pela palavra de Deus, pelos mandamentos do Senhor, é que trabalharemos em nós, permitiremos que o Senhor trabalhe em nós pela palavra, a unidade com Ele, a união com Ele e com o Pai eterno. Amém? Vamos orar. Eu peço que você compartilhe esse vídeo e que você deixe seu like. E se você precisa de oração, deixe o seu pedido de oração. Nós temos um trabalho de estarmos orando também. Todas as terças-feiras nós temos um trabalho de oração e entregamos os seus pedidos. Amém? Então vamos orar. Pai eterno e santo, nós reconhecemos que as tuas 10 palavras, os teus 10 mandamentos, os 10 princípios que o Senhor deixou de vida para nós é o que nos traz vida e plenitude, comunhão e relacionamento contigo e com o nosso próximo. E foi, Senhor, o conhecimento de uma sabedoria celestial que o Senhor trouxe para nossa vida, alcançar, Senhor, sabedoria e vivermos diferente com os ditames desse mundo e podermos ser chamados filhos de Deus. Pessoas que são diferentes do mundo em que o pecado já se tornou totalmente natural, né? Que as formas, né, pecaminosas de tratarmos com o nosso semelhante ou irmos a Ti de qualquer maneira seja santificado e trabalhado para que o Senhor possa nos abençoar. Então, Senhor, assim como o Senhor orou um dia por nós, eu também quero orar. Senhor, eu quero ser um contigo nessa oração. E eu não oro somente por mim, Senhor, pelas minhas necessidades, pela necessidade da minha casa, da minha família. Eu não oro apenas para que o Senhor entre na minha casa, para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador, mas eu oro, Senhor, também por Senhor, por cada um, por cada pessoa que parou para ouvir, Senhor, essa mensagem. Oro também pelo lar de cada um deles, Senhor. Deus, e que por essa palavra, Senhor, pela palavra
Senhor, que o Senhor deixou para nós, cada um deles possa crer em Ti, crer na verdade e deixar-se orientar pela verdade, buscar pela Tua presença, Senhor. Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor pode nos trazer a redenção e a salvação. Senhor, eu oro também para que todos nós sejamos um com o Senhor. E ninguém pode andar nessa unidade, Senhor, a não ser pela Tua palavra. Em obediência, Senhor, a Ti, pelas Tuas orientações, pelos Seus conselhos, em obediência ao Teu Espírito Santo, é que podemos ser um com o Senhor. Assim como o Senhor é um com o Pai, Jesus, nós pedimos orientação, que o Senhor traga a nós essa unidade. Senhor, que o Senhor esteja em nós e nós estejamos em Ti, e que também nós sejamos unidos pela fé, Senhor, unidos pelo reino, pelas orientações do reino, unidos pelos mandamentos, Pai, da soberania sobre aqueles que hão de herdar, Senhor eterno santo, ó, a vida, Senhor, eterna contigo nos céus. Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja e seja conosco, não somente para o nosso benefício, Senhor, mas para que também aqueles que estão em nossa volta, Senhor, aqueles que ouvem as mensagens, Senhor, creia, Senhor, ó Deus e Pai, na palavra revelada, na palavra, Senhor Deus e Pai, trazida pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas, ó Senhor, na palavra que o Senhor trouxe unção sobre ela, ó Deus, que o Senhor entra no coração daqueles que pararam para ouvir, e que eles creiam que Tu me enviaste, que Tu, Senhor, me enviaste para fazer a Tua obra, e que o Senhor me deu, Senhor, um mandamento para evangelizar, para, Senhor eterno santo, falar, ó Senhor, aqueles que estão em necessidade de ouvir. Peço-te, ó Deus, que abra nossos ouvidos e abra nosso coração e nossa mente para crer. Afasta, Senhor, de nós todo o espírito contrário, todas as oposições, sejam elas espirituais ou também materiais. No curso dessa vida tem muitas coisas, Pai, que se opõem à obediência da Tua verdade, aos Teus mandamentos. E nós pedimos a Ti que o Senhor trabalhe, Senhor, para nos trazer contigo a vitória. Contigo a vitória, assim como o Senhor fez promessa, Pai, para o Israel, todo o povo que o Senhor tirou da terra do Egito, Pai. Assim como o Senhor fez promessa a eles, de trazer vitória a eles. Ó Deus, em obediência, Pai, aos Teus mandamentos, aos Teus conselhos, a obediência à orientação do Teu Espírito Santo, que o Senhor traga para nós, Pai, esse coração obediente e nos abençoe e traga às nossas vidas também a vitória e a plenitude de vida que o Senhor prometeu dar, não somente a nós, mas a toda a nossa casa e família. Então, Senhor, eu entrego a minha casa, a minha família nesse dia de hoje, durante essa semana. Senhor, toque-os, ó Senhor, com Teu poder. Toque-os, ó Deus, com Teu poder. Essa pessoa que parou para ouvir e toda a sua casa e família também. Ajude-os, Senhor, a vencer. Traga, Senhor, força e poder, unção e virtude que lhes falta para vencer, Senhor, toda a maldade, todo o pecado e tudo aquilo que os afasta de Ti. Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor os santifique e, Senhor, os mantenha, Senhor, guardados e unidos, Pai, conservados debaixo da aliança do sangue que o Senhor Jesus Cristo verteu na cruz. Eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor é o nosso Redentor e o nosso Salvador. Por isso, Senhor Deus, eu não tenho outro Deus a quem clamar. Nós temos, Senhor, a Ti, clamamos a Ti, buscamos a Ti, pedindo a Tua misericórdia,
Que, Senhor, continue, Senhor, fazendo a nossa redenção, trazendo a salvação sobre nós, nossa família, nossa casa. Guarda-nos, Pai, pelo teu poder. Ó, Senhor, faça, Pai Eterno Santo, um escudo sobre a nossa vida, de todo ataque, Senhor, maligno contra a nossa vida, Pai, e nos mantenha debaixo da proteção do nome do Senhor Jesus e também do sangue que foi vertido na cruz para nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego, Senhor, essa semana em tuas mãos, para que o Senhor abençoe minha casa, minha família, a casa e a família dessa pessoa que o Senhor colocou, o Senhor, no meu caminho para ouvir essa mensagem. Amém, meu amado. Que Deus seja louvado, que o Senhor te coloque em santidade, em amor e na virtude do Espírito Santo, para que você tenha uma vida gloriosa na presença dele. Amém? Deus seja louvado.